Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas Betel. A paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo telefone meu que eu usava em Imperatriz, no Maranhão, DDD 99, e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, e também mais estudos escritos dentro do tema da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. Só está aí, 99951520454, e eu envio para você gratuitamente e vou colocar você em um grupo para você receber toda semana gratuitamente esse material. Esse grupo não é de bate-papo, só eu que posto lá alguma coisa nesse grupo, só as lições toda semana. Dê aí um like para nos ajudar a divulgar esse trabalho, se inscreve no nosso canal aí, para poder outras pessoas também ouvirem e aprenderem juntamente conosco. Eu estou sempre aprendendo, toda semana quando eu passo o vídeo para você que eu estou falando sobre esse assunto, eu estou aprendendo também. Então, neste trimestre, estamos estudando as revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Neste trimestre, nós temos aí como comentarista da Betel Dominical Adultos, pastor Abner Ferreira. Nós já estudamos a lição 1, ordenança para crer e descer as águas batismais. Estudamos na lição 2, ordenança para participar da ceia do Senhor. E hoje vamos estudar a lição número 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, não deixando de congregar. Subtópico 1, o que significa igreja e a sua missão. Subtópico 2, os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. Subtópico 3, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Tópico 2, não perdendo o desejo de congregar. Subtópico 1, consequências ao deixar de congregar. Subtópico 2, por que alguns abandonam a igreja? Subtópico 3, aprendendo com o exemplo de Jesus. Tópico 3, oferecendo um culto racional. Subtópico 1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Subtópico 2, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Subtópico 3, só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos para nós aprendermos bastante coisa nessa preciosa lição. O textual da lição está em Romanos 12:1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se há culto racional, há culto irracional. Se há sacrifício vivo, também há sacrifício morto. Se há sacrifício santo, também há sacrifício profano. Se há sacrifício que é agradável a Deus, também existe sacrifício que é desagradável a Deus. Quando é que o culto é racional? É quando você usa a razão, o seu intelecto, a sua inteligência, né? O seu poder de decisão. Você vai prestar um culto a Deus porque você deseja prestar um culto a Deus. Então, por exemplo, alguém foi obrigado a prestar um culto a Deus aí à igreja, e ali ele é obrigado a prestar um culto, a estar no culto ali, senão ele será punido. Olha bem, então ele não foi prestar um culto a Deus porque ele queria prestar, mas porque ele foi obrigado a ir. Então o culto deve ser racional, deve ser nós tomarmos a decisão de prestarmos um culto a Deus. Nós estamos o quê? Executando um serviço a Deus, prestando um culto a Deus. Nós queremos, nós desejamos. Quando é que o culto é agradável a Deus? Então, só se nós formos prestar o culto por livre e espontânea vontade. Nós queremos prestar um culto a Deus. Então, esse culto é agradável a Deus. Quando é que o culto é santo? É quando nós vamos prestar um culto a Deus e nós estamos arrependidos pelos nossos pecados,
nós estamos nos esforçando para viver de maneira santa e irrepreensível, para agradar a Deus. Nós vivemos separados para Deus, nós estamos ao mesmo tempo ali no culto pensando no mundo, nas coisas do mundo, né? Nos prazeres do mundo, nas atrações do mundo. E ao mesmo tempo prestando um culto a Deus. Você não pode estar na igreja pensando lá no futebol, na novela, ou na notícia que passou ali, ou na política. Não, você tem que estar no culto, prestando um culto a Deus, pensando em Deus e agradar a Deus. Quando é que o culto é vivo, né? Um sacrifício prestado ali, um culto, um sacrifício que você está fazendo, indo à igreja, ficando ali, ouvindo a palavra de Deus, né? Louvando a Deus. Então, esse sacrifício aí é vivo. Você não pode ir para o culto e ficar ali como morto, né? Fala uma coisa assim, por exemplo, Jesus curou fulano e tal, fez assim, e você parado, você não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, você não sente desejo de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. As pessoas cantam, né? Você não gosta, não canta. Então você não participa do culto, você está ali, mas não participa. Esse culto seu aí é morto, não é culto vivo. Verdade aplicada. Uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Então todo o crente, ele tem o desejo de estar com os irmãos, né? Ele sente amor pelos irmãos, ele quer ajudar, ele quer orar, interceder pelos irmãos que estão doentes, estão enfermos, estão passando por algum problema. Ele quer cumprimentar os irmãos, quer abraçar os irmãos, quer ministrar aos irmãos alguma coisa, né? Se ele tem um dom, ele quer ministrar esse dom às pessoas, porque é o amor de Deus que o constrange. Então nós queremos estar reunidos, queremos estar presentes, queremos ajudar. E nós também somos ajudados, né? Também as pessoas oram por nós, as pessoas querem nos ver, querem nos abraçar. Também nós vamos ali ouvir Deus falar conosco, né? E estamos ali prestando culto a Deus, unidos aos irmãos presentes ali. Se eu pego e vou assistir o culto em casa, veja bem, ao mesmo tempo eu estou às vezes comendo, às vezes conversando, às vezes estou mal vestido, não estou prestando muita atenção realmente ao culto, não estou dando a devida reverência àquele culto, não estou prestando atenção se Deus está falando comigo. Dificilmente alguém em casa, vendo um culto pela TV ou no computador, dificilmente essa pessoa chega um dia a chorar ouvindo ali uma mensagem da palavra de Deus, dificilmente ele detecta que Deus está falando com ele, corrigindo ele. Então veja só, é muito diferente. O culto na igreja é muito melhor. Deus fala mais conosco, né? Deus responde mais às nossas dúvidas ali no culto. Textos de referência: Salmos 84, 3 e 4 e 10, Hebreus 10, 25. Vamos ver, Salmos 84. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Hebreus 10, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, o salmista diz, até os passarinhos encontraram refúgio na sua casa, né? De vez em quando você vê um passarinho entrando dentro da igreja, isso acontece, né? Veja lá que uma aranha, por exemplo, encontra morada lá, né? De vez em quando você vê lá uma teia de aranha, tem uma aranha ali. No interior, né, você vê até de vez em quando lá um cachorro entra na igreja, às vezes um gato, né? Por quê? Achou a porta aberta e entrou, né? Ele não imaginou, não pensou, ele não tem inteligência, né, para ir ali prestar o culto a Deus.
Mas ele entra, porque lá existe um local aberto e ele entra. E aí tem o crente que pode perfeitamente desejar cultuar a Deus, estar ali presente com os irmãos, se alegrar ali, pode ir a hora que quiser, a porta está aberta, mas ele não vai, não entra. Então o crente deve avaliar. Você tem mais prazer em ir a um restaurante, ou ao cinema, ou aí a um lanche? Onde você tem mais prazer? Você tem mais prazer em estar num local desse? Ou numa festinha ali, outra lá? Onde você tem mais prazer de estar? Porque o seu prazer deve estar em congregar, estar na igreja. E nós vimos aí a advertência da palavra de Deus que nós não podemos deixar de congregar, de estar na igreja. E quanto mais vai aproximando a hora da vinda de Jesus para nos buscar, mais nós devemos desejar estar na casa do Senhor, prestando um culto ao Senhor, trabalhando para Deus. A introdução da lição diz: muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. É uma coisa interessante. Todo mundo acha desculpa para não ir à igreja. E é fácil arrumar uma desculpa, fácil arrumar um motivo, não é? Agora eu quero ver você arranjar uma desculpa para ir à igreja. Um motivo que o faça ir à igreja. Aí você não consegue achar, não é? Porque é mais difícil, porque você está indo prestar um culto a Deus. Você se alegra quando está ali na igreja prestando culto a Deus, ouve os hinos, ouve a pregação. Não importa quem está cantando, não importa quem está pregando, o importante é que você está ali participando daquele culto, está se alegrando ali em Deus. Você foi ali prestar um culto a Deus, não é às pessoas. E se você achar uma igreja perfeita, saia dela imediatamente. Você vai acabar atrapalhando essa igreja, porque você tem defeitos. Você é cheio de mimimi. Não atrapalha a igreja, não. Se você achou a igreja perfeita, saia dela imediatamente, porque você é imperfeito. Então pense direitinho. Você não vai achar uma igreja perfeita, onde as pessoas são perfeitas, que não têm problemas, pessoas que não têm doenças, pessoas que não têm problemas nos seus relacionamentos conjugais, com os filhos, no trabalho. São pessoas normais que congregam ali. Essas pessoas são como você mesmo. Pense, analise você mesmo e você vai ver que você também tem problemas. E a igreja não foi feita para te agradar. A igreja é o local onde se presta o culto a Deus e você vai lá para prestar um culto a Deus. Não é para ser agradado. Tópico 1. Não deixando de congregar. As palavras hebraicas kahal, que significa assembleia, e kahal, congregação, que são palavras derivadas uma da outra aí, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. E aidah, que significa congregação, parece que houve um erro de grafia aí na hora que escreveram a revista, mas a palavra é essa aí que deveria estar aí. São termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. A definição de português para congregar é ficar junto ou juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar-se, agrupar-se para cobertura espiritual. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Efésios 4,16, Hebreus 10,25. Um membro fortalece o outro e Cristo fortalece todo o corpo. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E novamente Hebreus 10,25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então veja que Israel se reunia para prestar um culto a Deus. Sempre aconteceu com Israel.
Aconteceu no templo do tabernáculo, aconteceu no templo construído por Salomão, no templo construído por Zorobabel, no templo restaurado por Herodes, né? Veja que no tempo que Jesus estava aqui na terra como homem, ele congregava ali no templo. E onde ele estava, ele congregava nas sinagogas. Então, pelo menos isso, né, nós devemos entender que é preciso congregar. Se Jesus congregava, quem podia falar assim, eu não vou congregar, não preciso congregar? Existia alguém mais perfeito que Jesus? Porque ele congregava, olha só. Por que nós não vamos nos congregar? Se Jesus congregava, os apóstolos congregavam, todos congregavam, mesmo sendo, olha só, agora, igreja, eles iam ao templo, estavam lá presentes. Iam às sinagogas? Iam às sinagogas. O apóstolo Paulo ia às sinagogas? Ia. Ia ao templo? Ia. Era o maior prazer e alegria daquele povo quando eles estavam ali em Jerusalém, no templo, quando podiam estar ali, quando iam às festas obrigatórias para eles, né? Eles estavam ali felizes, alegres por poder participar. Tinha muita gente presente. No dia de Pentecostes, lá, quando veio a descida do Espírito Santo, o que estava acontecendo ali? Era uma festa de Pentecostes. Estavam todos reunidos. Iam congregar no templo, prestar um serviço, prestar um culto a Deus, oferecer sacrifício a Deus. Então, congregar, né? Então, aí, o nome assembleia, né? O nome aí, congregar, significa reunir-se, estarem perto, né? Participarem juntos, se ligarem uns aos outros, se misturarem uns com os outros, se agruparem, né? Para ali prestarem um culto a Deus e também receberem instrução da palavra de Deus. Receber também a ministração, às vezes está doente, né? Às vezes está com problema, precisa ser ministrado. Ou então, a própria pessoa ministrar. Veja bem, se você está sem congregar, como é que você vai prestar o serviço a Deus? Às vezes você pode ser usado para ensinar as pessoas, para pregar para as pessoas, né? Para orar pelas pessoas. E você está deixando isso porque está em casa. E Deus depois vai lhe cobrar, porque Ele lhe confiou, né, uma unção, uma capacitação para ajudar os outros, para abençoar os outros, e você está em casa. Lembre-se, é na unidade, na união, que Deus ordena a bênção. Tópico 1, subtópico 1. O que significa a igreja e a sua missão? Igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus, João 15,16, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, como está em Efésios 5,30, e ele a sua cabeça, como está em Efésios 1, 22 a 23. A palavra grega traduz o latim ecclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. É também comum ouvir que igreja significa chamados para fora, pela combinação de duas palavras que significam no grego original, chamar e fora. A missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo. Em segundo lugar, para os crentes cultuarem e adorarem a Deus. Em terceiro lugar, para praticar a mordomia cristã, ajudando a igreja e ao próximo. Em quarto lugar, para o ensino, o discipulado e aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade na fé, como está em Efésios 4, 11 a 15. A igreja é um povo que glorifica a Deus, é um povo que se edificam uns aos outros e é um povo que evangeliza. Então ela se reúne. Quem está ali? Todos os salvos, aqueles que receberam o Espírito Santo. São o quê? Todos filhos de Deus. Foram escolhidos e chamados por Deus. Todos têm uma mesma fé em Jesus Cristo. Às vezes, um tem uma fé maior, outro tem uma fé menor.
O importante é que a fé de todos esteja centrada em Jesus Cristo. Então a igreja forma o quê? O corpo de Cristo na terra. A cabeça do corpo é Jesus. E os crentes, todos, cada um é um membro desse corpo. Não pode um membro dizer, eu não preciso desse membro. Já pensou? O seu corpo dizer de repente, eu não preciso desse braço não. Já pensou? Eu não preciso desse pé aqui não. Eu não preciso desse osso aqui não. Imagine, o corpo é uma reunião aí de várias coisas, né? Tem aí os ossos, né? Tem os nervos, os músculos. Olha só, tem um monte de coisa. Não pode um dizer de repente, eu não vou participar desse corpo, não quero mais estar nesse corpo. Então veja só, você faz parte do corpo de Cristo. Esteja unido ao corpo de Cristo. O próprio nome igreja significa os tirados, né, para fora do mundo e reunidos, unidos uns aos outros. Então a igreja deve estar ocupada fazendo a obra de Deus, está cultuando a Deus, se edificando uns aos outros, né, fortalecendo uns aos outros. Ao mesmo tempo, a igreja deve estar sempre glorificando, exaltando a Deus, e ao mesmo tempo a igreja deve estar evangelizando, ganhando almas. E isso acaba quando? Só quando formos arrebatados. Ninguém de repente pode dizer, eu me tornei já perfeito, não preciso mais ir para a igreja. Não existe isso. Todos nós somos imperfeitos. A vida inteira seremos imperfeitos. A perfeição só chega depois do arrebatamento, quando estivermos lá no céu. Aí sim, cessou o pecado, né? Cessou todo o mal. Agora somos perfeitos. Estamos na presença de Deus em corpos celestiais, espirituais, eternos, incorruptíveis. Mas enquanto não chegarmos lá, somos imperfeitos e precisamos uns dos outros. Tópico 1, subtópico 2. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O salmista disse, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmos 84, 1 a 2. Ele disse também que preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Salmos 84, 10. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Não abra mão de frequentar os cultos. O salmista expressou alegria quando chamaram para estar na casa do Senhor. Salmos 122, 1. Vamos ver os Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Veja o desejo do salmista, olha só que coisa maravilhosa. Desejar estar na casa do Senhor, aprender ali sempre, né? Quem é sábio? Sábio é aquele que está sempre aprendendo, está sempre querendo aprender mais. Então, todo o tempo nós devemos desejar estar na casa do Senhor, congregar, ouvir Deus falar conosco, aprendermos uns dos outros. Então, devemos ir com um espírito voluntário, vamos ali para servir, vamos prestar um serviço a Deus. Estamos ali sempre com a intenção de servir. Servir uns aos outros, servir a Deus principalmente. Não é para sermos servidos. No tópico 1, subtópico 3, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui podemos contemplar com destaque para a ênfase horizontal, ou seja, uma atenção para outros homens. A amizade e a união com os nossos semelhantes que servem o mesmo Senhor. Salmos 133, 1. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais, então não são participantes do culto, mas espectadores apenas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos, com divisões. A comunhão e o amor fraternal devem basear a nossa vida espiritual. Precisamos viver em unidade, cooperar uns com os outros. No último verso, podemos interpretar de forma figurada que é tão bom vivermos unidos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, 3. Olha aí em Gálatas 3, diz,
Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, sempre a Bíblia nos adverte a estarmos em unidade uns com os outros, a amarmos uns aos outros, a praticarmos esse amor estando reunidos uns com os outros. Então, se você está na TV ou aí numa rede social, na internet, assistindo um culto, você está assistindo um culto, você não está cultuando. Veja só, é uma diferença muito grande entre você estar na igreja, cultuando a Deus, e você estar em casa assistindo um culto. A diferença é muito grande. Você pode prestar atenção que quanto mais você fica em casa assistindo o culto, mais você esfria espiritualmente. Procure prestar atenção. Procure, o Espírito Santo pode te ensinar isso, te explicar direitinho, te mostrar mais sobre isso. Você não está melhorando, você está cultuando em casa, você não está melhorando, você está piorando a sua situação espiritual. Pode reparar isso. Embora você esteja vendo excelentes pregações, ensinos, cânticos, as ministrações, são melhores, são mais perfeitas do que você está na igreja, mas você pode reparar que você está caindo espiritualmente e não melhorando. O que você conseguiu estar cultuando em casa? Melhorou sua condição espiritual? Você recebeu aí um dom do Espírito Santo? Onde você vai ministrar o que você recebe? É na igreja. Você não vai para a igreja? Como é que Deus vai te usar se você não vai para a igreja? Então, você vai piorando, na verdade. Pode ver que você está piorando e não melhorando. Faz parte você estudar em casa, ver uma pregação, um ensino. É ótimo, é bom, mas nada pode ser comparado a você estar lá presente na igreja. Ao mesmo tempo você recebe e ao mesmo tempo você pode dar. Você pode ajudar as pessoas. Às vezes Deus tem um grande ministério para você, mas você estando em casa, você vai ministrar quem? Você precisa estar na igreja. Tem um caso interessante de um pastor, que estava afastado da igreja, deixou de congregar. E um irmão foi visitá-lo. Estava fazendo muito frio nesse dia. Muito frio mesmo. O irmão ficou lá calado, não falou nada. Mas o irmão não falava nada, ficou sentado o tempo todo. Aí de repente o irmão foi lá, estava um fogo aceso numa lareira, para esquentar ali o ambiente, que estava muito frio. E foi lá e tirou, de dentro do fogo ele tirou uma brasa. Não falou nada. E aquela brasa foi esfriando, 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 esfriando. Daí a pouco estava só o carvão, tinha apagado o fogo. E quando estava só o carvão, e aí então o irmão se levantou e disse: pastor, agora eu vou embora. E eu queria fazer uma oração junto com o senhor primeiro. E aquele pastor olhou aquela brasa e começou a chorar. E viu o que estava acontecendo com ele. Enquanto ele estava junto com os irmãos, o fogo estava aceso. Ele estava sendo útil, mantendo junto com os irmãos aquele fogo aceso. Mas quando ele foi separado, quando ele ficou separado, não foi mais à igreja, ele foi se apagando, se apagando, se apagando. Mas quem estava lá junto continuava aceso, continuava o fogo aceso. Então ali houve uma reconciliação com Deus. Oraram, choraram, e no outro dia o pastor estava na igreja de volta. Por mais que hajam fofocas, separações, discussões, irmãos, nós somos irmãos. Eu não conheço uma família onde os irmãos muitas vezes se discutem, brigam, mas são irmãos e devem permanecer unidos. Não importa o que aconteça, devem permanecer unidos, firmes, porque fazem parte do corpo de Cristo. São membros do corpo de Cristo.
Cada um é uma pedrinha no edifício da construção, que é a igreja. A pedra angular é Jesus Cristo. No corpo, Jesus é a cabeça. Tópico 2. Não perdendo o desejo de congregar. Muitos se decepcionam com seus pastores ou líderes religiosos ou por simplesmente frieza espiritual. Outros pensam que encontrarão igrejas perfeitas, pastores perfeitos, então trocam de igreja como trocam de vestuário. Assim, ainda outros esperam culto para eles e não para Deus. Quem tem que aceitar o culto não é o homem, mas sim o dono do culto. Não é a igreja que salva, mas que contribui. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então veja, nos decepcionarmos com pastores, com irmãos, então isso é normal. Porque muitas vezes nós confiamos demais nas pessoas, depositamos uma total confiança e muitas vezes colocamos as pessoas como se fossem deuses para nós, como se fossem perfeitas, como se elas não tivessem problemas, como se elas não errassem. E aí, quando a pessoa erra, você fica decepcionado, mas não deveria. Porque se você olhar para você mesmo, você também erra, você também peca, você também tem defeitos. Se você estivesse no lugar daquele irmão, se você estivesse passando pela situação que ele está passando, às vezes você nem sabe qual a situação pela qual ele está passando. Não pense que você vai encontrar um pastor perfeito, não pense que você vai encontrar aí um professor perfeito, um pregador perfeito, um cantor perfeito. Não pense isso. A perfeição é só após o arrebatamento. Enquanto não chegar esse dia, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, todos nós temos paixões, defeitos, todos pecamos, somos vaidosos. Então não adianta ficar trocando de igreja como se você estivesse trocando de roupa. Se esforce por congregar, esteja congregando, que é muito importante. Esteja ocupado fazendo a obra de Deus. Então se esforce em fazer a obra de Deus. Às vezes nós queremos que os outros façam, mas nós não queremos fazer. Então, se a igreja não está ganhando almas, você vá fazer o trabalho, vai ganhar almas. Se a igreja não está tendo uma pregação correta, então você se esforce, estude, ore bastante, jejue e peça a oportunidade, dá um testemunho. O pastor vai lhe deixar falar. E você mostre, então, como deve ser feito de maneira certa, correta, do jeito que você acha que tem que ser. E você será usado por Deus, vai ajudar a igreja. Agora não espere que a igreja que vá lhe salvar. Não, é o seu relacionamento íntimo com Deus, é crer em Jesus Cristo como seu Salvador. A igreja não vai salvar você. Você não está aceitando o seu pastor como seu Salvador, mas é Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 1, consequências ao deixar de congregar. Letra A, ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Letra B, deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. Letra C, perdemos a comunhão dos irmãos. Atos 2,46. Letra D, deixamos de participar da ceia do Senhor. Letra E, deixamos de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Letra F, a glória que desce na igreja não desce em qualquer lugar. Letra G, deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Hebreus 10, 25. Letra H, deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia. Hebreus 13, 17. Letra I, ficamos sem um pronto-socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. Letra J, quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem as suspeitas. Letra K, perder as reuniões é perder as bênçãos espirituais. No dia do Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam o batismo do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. Vamos ver Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja aí a igreja no seu início. Perseveravam, olha aí, na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, o tempo todo estavam reunidos uns com os outros.
aí nos jejuns, nas orações, na evangelização, estavam sempre unidos, reunidos, formavam o corpo de Cristo. Olha o versículo 46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha, apesar de ser igreja, todos os dias estavam no templo. Está aí. Veja bem, todos se reuniam. Olha Atos 4:23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Olha, os discípulos estavam presos, né, os apóstolos, foram soltos e procuraram imediatamente os irmãos para contar tudo o que aconteceu. Olha aí, tinham prazer em estarem juntos. Veja aí Atos 9:19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha aí, Paulo procurava estar reunido com os irmãos, congregando juntamente com os irmãos. Olha aí no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então veja que Paulo ansiava, desejava estar junto com os irmãos, participar dos cultos junto com os irmãos e evangelizar junto com os irmãos. Ele estava procurando estar com os irmãos. Barnabé o ajudou nisso. Olha aí, Atos 11:25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja que Paulo, um ano inteiro, estava ali reunido com os irmãos na igreja. Eles formaram ali uma igreja em Antioquia, congregavam e estavam reunidos. Paulo participou disso, estava ali no culto, cultuando a Deus e ali ensinando a palavra de Deus e também recebendo o ensino. Olha aí, Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja bem, a reunião, estavam cultuando juntos ali, jejuando, orando, estavam juntos. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo vem e fala, escolhe ali Barnabé e Saulo para a primeira evangelização, a primeira equipe enviada para evangelizar o mundo inteiro. Veja bem que às vezes você está perdendo de ser chamado por Deus porque você não vai para a igreja. Então, quando você está fora da igreja, não está congregando, você está mais vulnerável a ser enganado por Satanás. Então, veja quanto prejuízo existe de você não congregar. Você viu aí uma lista grande, né? Você fica vulnerável, cai facilmente em cilada de Satanás, perde a comunhão com os irmãos. Quantas vezes perde a Santa Ceia, a importante reunião da igreja, que você deve estar presente. Deixa de dar a sua oferta, o seu dízimo na igreja, que é a sua obrigação, o seu dever, está na palavra de Deus. E é bem diferente a glória que desce na igreja com os irmãos reunidos do que você assistindo o culto em casa. Quantas vezes você em sua casa viu a glória de Deus descer aí da sua casa? Não é como na igreja. E é importante ter um pastor presente ali que você possa lá conversar com ele, né? Estar ali pedindo oração sempre, é sempre importante. E quando você deixa de congregar, sempre você vai ficar em suspeita, todos os irmãos vão pensar que você está desviado. Então deve se reunir, sempre. Veja, no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Aí veio o enchimento do Espírito Santo. Tópico 2, subtópico 2, por que alguns abandonam a igreja? Letra A, porque dão ouvidos a conversas estranhas à vontade de Deus. Letra B, porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados pelo vento.
Letra C, porque pensam que são os mais perseguidos. Letra D, porque prefere escutar algumas pessoas do que o pastor da igreja. Letra E, porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmos. Letra F, porque acham que o pastor não é muito simpático com eles. Letra G, porque a amizade dos irmãos não tem muito valor. Letra H, porque só congregam se forem líderes e tiverem os seus nomes aclamados. Letra I, porque não amam a igreja a qual pertencem. Letra J, porque pecam e ficam receosos da confissão. Letra K, porque tanto faz, não sentem mais prazer ou estão sempre cansados. Letra L, porque os prazeres do mundo os sufocam. Letra M, porque não aceitam a forma de trabalhar do pastor. Então veja, qual é o seu motivo? Analise você mesmo. Às vezes você tem vários motivos para não estar congregando. Veja quais são os motivos. E depois, vá pensar direitinho, vai orar, converse com Deus. Veja se você está certo. Você vai chegar à conclusão de que o problema é seu, não é da igreja. Você só está arranjando desculpa para não congregar. Procure motivos para congregar. Aí você vai raciocinar. Por que eu devo congregar? Por que é importante eu congregar? Se nada você achar, pense. Às vezes Deus quer escolher você para fazer uma grande tarefa, uma grande obra para Ele. E não está escolhendo porque você está afastado da igreja, não está congregando. Vamos ver 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então não pode haver divisão no corpo, deve-se procurar a união, deve-se procurar que todos estejam dispostos a se ajudarem uns aos outros. Então você é uma bênção, você pode ser usado e deve ser usado por Deus para ajudar os outros. Imagine, você está deixando de ajudar os outros quando você não está congregando. Vamos ver Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Veja bem, servir uns aos outros pelo amor. Então não dê oportunidade à carne, porque a carne, o corpo, com seus desejos, pecaminosos, ela quer mesmo é ficar em casa, é se deitar no sofá, é estar no ar-condicionado. A carne quer só prazer, ela não quer congregar, ela não quer cultuar a Deus. Então você precisa vencer a carne. Então não fique se fazendo de vítima. Que eu não posso congregar porque os irmãos não me reconhecem, ou porque não me dão valor, ou porque não me dão oportunidade. Então, olha, gente, arranjar motivo para não congregar é muito fácil. Agora, temos que nos esforçar, procurar sempre. Eu vou arranjar um motivo para me congregar. Eu tenho que congregar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar a obra de Deus, tenho que ajudar as outras pessoas. E quando você está ajudando os outros, você está se ajudando a si mesmo. Quando você está ocupado fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando dos seus negócios, da sua vida, te ajudando, te abençoando. Então você abençoa e é abençoado. Tópico 2, tópico 3, aprendendo com o exemplo de Jesus. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus. Lucas 4,16. Estava sempre presente no templo, como também os seus discípulos. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. João 7,14. Jesus foi apresentado no templo, Lucas 2,27. Jesus, com 12 anos, já se achava no templo entre os doutores, Lucas 2,46. Ele chama o templo de minha casa, Mateus 21,13. Ele chama o templo de casa de oração, Mateus 21,13. Ele zela pelo templo expulsando os vendilhões, Mateus 21,12. Os discípulos não se ausentavam do templo, estavam lá nas orações diurnas, ao ponto de, em Atos 3, Pedro e João encontrarem um coxo na porta chamada Formosa, pedindo esmolas, e eles não deram esmolas, mas deram o que tinham, o poder de Deus para curá-lo. Então veja, Jesus
sempre estava congregando. Não pense que algum judeu deixava de congregar. Não, estavam sempre reunidos no templo. Jesus sempre, quando estava em Jerusalém, estava no templo. Quando não estava em Jerusalém, ele ia às sinagogas. Aí você vai ver Pedro, João, né, lá na Porta Formosa, olha só, estavam na hora da oração, eles iam ao templo para orar. Ah, mas eles não eram crentes? E o templo não era lá dos judeus? Não tinha lá os fariseus, né, os escribas, os saduceus, não tinha aquele turma lá da religião? Tinha. Mas eles estavam ali, eles iam ao templo, porque não existia ainda prédio, igreja, eles não tinham. Então eles se reuniam nas casas, mas também iam ao templo. Olha só que coisa importante, interessante. O apóstolo Paulo ia ao templo, quando estava em Jerusalém ele ia. Quando estava em outro lugar, ele ia às sinagogas? Ia. Então Jesus todo tempo deu exemplo para nós de estar no templo. Pedro deu exemplo, João deu exemplo, Paulo deu exemplo. Veja bem, então nós temos que olhar para a palavra de Deus e temos que imitar, né, Jesus, Pedro, Paulo, né, João, são exemplos para nós. Então a igreja é o corpo de Cristo, é invisível, né? Os crentes do mundo inteiro formam a igreja de Cristo. Agora, quando a igreja se reúne, então se torna um corpo visível. Aí nós enxergamos, a igreja está reunida, está presente ali, está viva entre as pessoas, né? Imagine, as pessoas vão saber que existe uma igreja ali, que ela pode ir lá, vai ouvir o ensino da palavra de Deus, vai ver ali os louvores, a adoração a Deus. Então as pessoas sabem que tem um local onde a igreja se reúne e elas podem ir lá. Tópico 3. Oferecendo um culto racional. Culto, Romanos 12:1, no grego latria, indica originalmente serviço de Deus, isto é, adoração. Algumas versões apresentam a expressão vosso serviço racional. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental, onde são as emoções que falam mais alto. Não que não se possa ter emoção, mas elas deverão vir depois da palavra de Deus ser ministrada e entendida pelos ouvintes. O racional aqui é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio, o entendimento, dotado de inteligência. Então, o culto que prestamos é um serviço prestado a Deus, né? Uma adoração a Deus. E neste culto tem também a parte racional, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos ter o entendimento daquela palavra de Deus, aplicar aquela palavra de Deus a nós, né? A nossa vida espiritual. Então vai haver o que? Um crescimento espiritual. O culto não pode ser para emocionalismo. Então as pessoas vão, aí ouvem uma música, aí chora e tal, as pessoas pensam, está cheio do Espírito Santo. Não, está cheio de emoção, na verdade. Então, alguns pregadores, né, usam, né, esse artifício, né, de contar uma história, alguma coisa que vai emocionar as pessoas. Aí muita gente pensa, oh, mas que pregação boa, que maravilha, as pessoas aí se emocionaram, choraram. Não, isso não é o espiritual, isso é emocional. Nós devemos crescer espiritualmente, né? Não é emocionalmente. Existe emoção? Sim, todos nós somos seres emotivos, né? As mulheres geralmente têm a tendência de serem mais emotivas, mas devemos ir ao culto e aprendermos e crescermos. Então, na segunda-feira, nós devemos estar melhor do que antes. Não podemos chegar à segunda-feira e estarmos piores do que antes, já que participamos de um culto no domingo à noite. Como é que segunda-feira nós estamos piores espiritualmente? Então, porque no culto nós não aproveitamos, né? Não raciocinamos, não absorvemos a pregação, o ensino, a exortação de Deus para nós. Tópico 3, subtópico 1. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico, que se adore a quem de direito e não aceita invenções ou entretenimento. Nós vamos sofisticando tanto e esquecemos das coisas elementares do Evangelho.
O evangelho é simples, deve ser compreensível e acessível aos mais incultos e iletrados da congregação. Em Romanos 12, de 1 a 2, 3 coisas são pedidas acerca do culto racional. Vivo de forma vigorosa, com fervor de todo o coração, santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, sacrifício especial, sem irreverência e agradável, de boa vontade, do fundo do coração, sem fingimento, não como obrigação, mas de livre e espontânea vontade, de corpo, alma e espírito. Então veja que o culto sempre ele vai ter como prioridade a palavra de Deus, aí o ensino ou a pregação. Então, a palavra de Deus é que vai nos trazer edificação, fortalecimento. Agora é evidente que o culto deve haver o quê? A glorificação de Deus, a exaltação de Deus, né? O apóstolo Paulo fala de algumas coisas que deve haver no culto. Então, ele diz que quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, ali nesse culto vai ter, olha só, salmos, né? Tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Olha aí, são várias coisas que acontecem num culto racional, um culto que nós prestamos a Deus e deve ser bem organizado. Tudo isso deve estar presente no culto verdadeiramente pentecostal, um culto racional, um culto que é prestado realmente a Deus dentro do que ensina a palavra de Deus. Veja, 1 Coríntios 14, 26, está escrito isso aí, olha aí. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Olha lá o que diz em Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então veja aí, tem a fórmula, né, de cultuar a Deus, está simples. Tudo isso deve ter um culto. Olha aí. O que acontece muitas vezes hoje é o quê? Que se exagera muito na música e a palavra de Deus tem pouco espaço, né? E as ministrações nem acontecem. Mas olha, tem coisa sobrenatural no culto também. Às vezes nós ocupamos demais o culto só com coisas também racionais. E onde ficam as espirituais? Se nós formos aí numa igreja reformada, por exemplo, né? Uma igreja lá calvinista, lá eles usam só a razão, o culto só é racional. Não tem a parte espiritual. Não tem lá os salmos, cantam, né, os hinos e tal. Não tem o canto espiritual, né, cantar em línguas, por exemplo. Lá tem a doutrina? Tem. Agora, cadê a revelação? Não tem. A revelação é uma coisa sobrenatural. É um dom do Espírito Santo em evidência. A revelação aí não quer dizer que a pessoa leu lá e explicou. Não, aí é entendimento racional da pessoa. Estudou a palavra, combina ali um versículo com outro e tal, faz uma exegese, explica. Isso não é revelação. Então é explicação racional. Revelação é quando é sobrenatural. Então Deus vem revelando coisas sobrenaturais, coisas ocultas. Aí é revelação. Aí, além da revelação, tem o que mais? Olha aí. Tem língua, tem interpretação de línguas. Você não vai achar isso nas igrejas reformadas e calvinistas. Eles pensam que isso aí é só para aquela época lá do início da igreja, né? Os dons, para eles, não funcionam. Só naquela época não se acha a parte espiritual nesses cultos. Então, para eles, as coisas sobrenaturais era só para o início da igreja, né? Então, eles não aproveitam essa parte. Então, nós temos que tomar cuidado com nossos cultos também nessa parte. Às vezes, nós estamos prestando um culto até racional, tudo bem. Mas cadê a parte espiritual? Cadê a parte sobrenatural que deveria acontecer? Muitas vezes, nós estamos vendo as pessoas deixarem de congregar
Exatamente porque falta essa parte sobrenatural. Nós temos que ir para a igreja, mas nós temos que ver Deus na igreja. Deus presente na igreja. Não é um culto só racional, também o culto é espiritual. Também o ensino, né? A pregação deve ser bem clara, bem simples, para que todos possam entender. Você não pode, na igreja, estar falando como se estivesse falando uma classe de teologia, de estudo ali com teólogos, né? A igreja é bem simples. Ela tem que compreender a palavra de Deus, que é ensinada e pregada de maneira bem simples mesmo, para que todos possam compreender claramente o que está sendo pregado ou ensinado. Nós estamos vendo hoje a igreja muito envolvida, né, com teologia. É uma bênção? É. Mas estão exagerando. Os pregadores vão para a igreja para aparecerem. Eles vão pregar, querem aparecer como se fossem assim, pessoas muito sábias, muito inteligentes, que sabem isso, sabem aquilo, que sabem o original da palavra que e tal, e conversam demais, falam demais, e o povo fica sem compreender a mensagem, sem receber realmente o que precisavam receber, não melhoram espiritualmente, estão melhorando intelectualmente só. Então tem que tomar cuidado com isso. São ensinadores, são pregadores que não passam horas orando, não jejuam, né? Estão sem unção do Espírito Santo, vão para lá vazios espiritualmente, são cheios intelectualmente, mas vazios espiritualmente. E aí a palavra não vai fazer o efeito que precisava fazer. O que é importante é tocar no Espírito, que são coisas que ficam para sempre, que causam edificação, crescimento espiritual. Tópico 3 sobre tópico 2, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está atrás de adoração forçada, coagida, por isso ele deu livre-arbítrio ao homem. Salmos 100, 1 a 2, João 4, 23. O Senhor não se entusiasma com coreografias ou expressões externas que não partem do coração. Deus não está atrás de sacrifícios, ele está atrás de um espírito quebrantado. Salmos 51, 17. Ser verdadeiro adorador vai além de cantar, entoar louvores, levantar as mãos, glorificar ou outra forma. Mas é um estilo de vida, não algo momentâneo. É uma vida exemplar, digna de ser copiada. Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária, contínua, constante. Vai além da forma e do lugar. Onde chega é reconhecido como verdadeiro. Então veja, muitas vezes a pessoa em casa não acha tempo para orar, para ler a Bíblia, né? Não é um adorador em casa. Aí chega na igreja, quer fazer um papel de adorador. Não dá certo. Então você tem que ter uma vida de adorador para que ao adorar a Deus na igreja, na reunião da igreja, né? Aí também a sua adoração seja uma adoração verdadeira, aceita por Deus e aprovada por Deus. Adorar a Deus não tem a ver com música, com participação de outras pessoas na adoração. É você e Deus. Então veja bem, você é um adorador já. Você adora a Deus em sua casa, em toda parte que você está, você é um adorador de Deus. Então você vai adorar a Deus quando está no meio da reunião da igreja, e essa adoração vai ser aprovada por Deus e as outras pessoas vão ver que Deus está presente. Veja bem, então você é um adorador. Você não apenas está fazendo o papel de adoração. E temos que separar as coisas. Louvar é uma coisa, adorar é outra coisa. Louvar a Deus, você louva pelo que Deus faz, ou fez, ou que você acredita que vai fazer. É uma coisa. E isso até os animais fazem, né? A Bíblia diz lá, vós baleias, louvem ao Senhor. Veja bem, até os animais louvam, a natureza louva. Então louvar a Deus, qualquer pessoa pode louvar, lá o católico, o espírita, o macumbeiro, todo mundo pode louvar a Deus. Agora, adorar a Deus é só quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, são os verdadeiros adoradores.
Veja bem, Deus procura. Está difícil de achar, muito difícil. Louvar está fácil. Todo mundo louva a Deus. Mas Deus procura aqueles que estão adorando. E isso está cada vez mais difícil. Seja um adorador verdadeiro. E para você ser um adorador da igreja reunida, você tem que ser um adorador em casa. Então, adorar a Deus é reconhecer Deus como Deus Todo-Poderoso. Reconhecer a Deus como Deus que conhece todas as coisas. Reconhecer a Deus como Deus está presente em toda parte. Reconhecer que Deus é amor, é misericórdia, é perdão, é salvação, é alegria no Espírito Santo. Então, reconhecer Deus é adorar a Deus pelo que Ele é. Veja que enquanto o louvor é pelo que Deus faz, a adoração é pelo que Deus é. Quando nós adoramos realmente a Deus, e se houver uma reunião, então estamos na igreja, todos realmente chegarem a adorar a Deus, Deus corresponde com a sua presença poderosa. A adoração sempre tem a ver com o sacrifício de si próprio. É quando você se dá a Deus totalmente, você entrega a sua vida totalmente a Deus. Olha lá, qual a diferença lá entre Caim e Abel? Veja bem, Caim tinha uma motivação errada, sim, mas Abel queria doar a sua própria vida a Deus. O que ele faz? Ele coloca um animal no seu lugar. Então veja só, essa é a legítima adoração, é você querer dar a vida a Deus. Quando é que Abraão prestou uma verdadeira adoração a Deus? O dia que ele pega o seu filho, a coisa que ele mais amava, a pessoa que ele mais amava, e dá a Deus em sacrifício. Olha aí, isso é adoração. Qual a maior adoração a Deus que existiu? Jesus Cristo se dando a Deus, totalmente dando a sua vida a Deus. Então veja, Pedro adorava a Deus, olha bem, ele foi capaz de dar a sua vida a Deus. Paulo adorava a Deus, olha bem, deu a sua vida a Deus. Então são pessoas que não estavam preocupadas se iam ser mortas. Elas queriam adorar a Deus, dar a vida a Deus. Queimavam-se para que outras pessoas pudessem conhecer a Deus, né? Pessoas que se doavam totalmente a Deus. Paulo diz, eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Tópico 3 sobre o tópico 3. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse isso ao ser tentado no deserto pelo diabo. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4,10. Nós precisamos adorar só ao Senhor nosso Deus, o único a que pertence toda a glória, toda a majestade, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Ele é soberano sobre nós. Ele é o único, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. As pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto a personalidades. Elas podem ser homenageadas e não idolatradas. Das coisas nós gostamos, dos objetos, do alimento, da viagem, dos pertences. Eu não posso adorar um doce de chocolate, eu gosto de um doce de chocolate. Eu não posso amar o meu veículo, eu gosto do meu veículo. Então veja, só a Deus pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, né? É Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, é Deus. Somente a Deus podemos prestar um culto. E nós devemos tomar cuidado com o nosso linguajar. Tem gente que fala assim, eu adoro chocolate, eu adoro passeio ali no tal lugar, eu adoro esse filme, eu adoro... Não, faça isso não, você não adora isso não, você adora somente a Deus. Então as palavras são muito importantes, né? Às vezes na igreja a pessoa fala, vou louvar o hino tal. Você não vai louvar o hino tal, você vai louvar a Deus usando para isso o hino tal. Então toma cuidado com as palavras,
podem atrapalhar você e as pessoas que estão te ouvindo também. O culto só é prestado a Deus. Cuidado, temos muitos cultos hoje onde pessoas são cultuadas, né? Aí, às vezes, um político famoso, né? Às vezes, um pastor que quer ser adorado pelas pessoas. Temos que tomar muito cuidado com isso. Culto só se presta culto a Deus. Conclusão: vimos na presente lição a relevância de procurarmos cultivar a comunhão coletiva, pois é fundamental para a prática da maturidade cristã, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, dentre outros. Não há base bíblica para um viver cristão isolado e indiferente aos demais irmãos. Este importante aspecto da vida cristã está intimamente conectado com a adoração a Deus de forma integral. Afinal, somos um só em Cristo. Talvez nossa obrigação é exortarmos uns aos outros para que todos estejamos congregando. E a Bíblia é clara sobre isso, nós já vimos, então, neste estudo que fizemos. É importante congregar, deve-se todo crente congregar. E para isso ser possível, nós temos que tolerar uns aos outros. Temos que ser pacientes. Todos nós somos pecadores, somos imperfeitos. Todos temos problemas. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E nós vamos nos perdoando uns aos outros, vamos procurar conviver uns com os outros. Então nós não fomos feitos por Deus para vivermos isolados. O ser humano é um ser social. Temos que viver em sociedade. Então temos que nos ajudar uns aos outros, temos que trabalhar em prol do reino de Deus. Temos que sempre irmos à igreja prestar um culto a Deus. É um serviço prestado a Deus com todo o amor, com todo o desejo do nosso coração. Vamos orar agora? Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele o juízo que era para nós, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Então você recebe agora a salvação, você recebe agora o Espírito Santo. Você vai começar agora uma vida nova com Deus. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus já levou a sua doença, sua enfermidade, sua maldição. Receba a bênção que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Recebe agora por filhos aqueles que se chegam a Ti, que agora abriram o coração para Ti, creem na Tua palavra. Ah, graças a cruz te me farle, ad agrada a cruz te fosse remegassere e vestere. Deus se agrada quando você se esforça, quando você vai à igreja, congrega, quando você está feliz em estar com Deus, na presença de Deus, quando você agora se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus e começa uma vida nova agora com Deus. Receba o Espírito Santo, receba o perdão, receba agora o amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça de dar aí um like, um gostei, um joinha. Se inscreva em nosso canal. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, aí em PDF, PowerPoint, então entre em contato conosco por esse telefone, que é o meu WhatsApp, 99991520454. Eu envio para você gratuitamente, coloco você num grupo, não é grupo de bate-papo, só eu que posto lá. Esse grupo é para você receber o material toda semana gratuitamente. Então, quando você entrar em contato por esse telefone, 99991520454, coloque lá o seu nome e a cidade e o estado, que aí eu já inscrevo você lá nesse grupo para receber esse material toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não trabalho secularmente e não sou aposentado, então eu preciso da sua ajuda. Você pode ajudar com R$5, R$10, R$20, R$100, tanto que você achar que deve, que Deus colocar no seu coração. Mas não deixe de ajudar não, que às vezes você pensa que R$5 vai lhe fazer falta, mas você está plantando a semente.
quando você ajuda. Deus vai abençoar você, vai melhorar a sua vida financeira. Então, quando você faz isso, você está, na verdade, aplicando na sua própria vida. R$ 5 não vai ser motivo de você quebrar, mas R$ 5 pode ser um motivo de você ser abençoado e até enriquecer. Pense nisso. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.